visando essa retomada do campeonato, como era importante vencer. E uma outra questão, se você me permite. No segundo tempo, tivemos essa impressão de uma alteração ali no posicionamento do Matheus Henrique, né, jogando de uma forma diferente do primeiro tempo, e o time evoluiu. Não sei se é isso mesmo, queria a sua opinião. Boa noite e parabéns pela vitória. Obrigado. Vamos inverter as perguntas. Primeiro é fazer a análise do jogo. Acho que a primeira parte foi a pior primeira parte nossa para o Campeonato Brasileiro. Muito pela intensidade e pela qualidade que o São Paulo apresentou, pela falta de frescura nossa, que já tinha-vos dito que não ia ser fácil, só com 2 dias de recuperação, e em termos estratégicos tivemos alguma dificuldade. Uma das situações foi o Henrique estar, pronto, foi o primeiro jogo dele, estava muito aberto no corredor e não estava a ganhar a superioridade por dentro. Pronto, estes fatores levaram a que essa primeira parte fosse má. A segunda parte, eu acho que fomos extremamente competentes. Apesar do adversário, em alguns momentos, ter um maior volume de jogo. Estou aqui a lembrar, Kaique teve uma, Mateus teve uma de cabeça, Gabriel teve uma, 3 grandes defesas do guarda-redes adversário. Podíamos acabar por fazer mais um gol, mas também o São Paulo, principalmente na primeira parte, também poderia ter feito. Eu vou dizer, é justo o resultado, porque é sempre justo quem marca, mas foi um grande adversário, principalmente na primeira parte, um São Paulo diferente daqueles que apanhamos na terceira rodada, uma equipa muito mais forte, muito mais organizada, e o Crespo está de parabéns. Em relação à segunda questão, que já encaixa nesta situação, foi a questão do Henrique estar um pouco aberto, e às vezes a gente ficava com o meio campo mais exposto. Retificamos isso no intervalo, também retificamos os gatilhos de equilíbrio, e pronto, e acabámos por minimizar um pouco o jogo do São Paulo na segunda parte, e também a intensidade deles na segunda parte já não foi como a primeira, que eles não conseguiram fazer uma segunda parte com a intensidade da primeira. Por isso, uma vitória muito importante, não só pela história que diz que o São Paulo é sempre um adversário difícil, acabamos por fazer 4 pontos contra o São Paulo, também pela paragem, porque é sempre importante nas paragens sair com uma vitória, e uma semana espetacular com a vitória com o Inter, a vitória agora com o São Paulo para o campeonato. O derby ao meio também foi um bom comportamento da equipa, estamos ainda no intervalo desse jogo, e agora vamos descansar, que é para na quarta-feira voltar para preparar o restante da época. Jardim, você sempre preza, o Cruzeiro se tornou um time muito equilibrado em campo, e você faz questão sempre de elogiar, de falar dos seus atletas, dos seus jogadores. E, por exemplo, o Christian é um jogador que, quando não atua, a gente vê que acontece um certo desequilíbrio. Eu queria que você falasse a respeito, sei que você não gosta de individualizar, mas a respeito do Wanderson. Ele sofreu um trauma no joelho, preocupa, deixou o gramado mancando, o torcedor preocupado em relação a isso. Queria que você falasse a respeito da importância do Wanderson dentro desse time, dentro do seu esquema tático, até que ponto isso te preocupa, né? Correr um risco, a gente, claro, vai ter que esperar ele ser reavaliado na quarta-feira, mas preocupa, né, uma pancada que um jogador deixa, como deixou o gramado mancando, uma pancada no joelho. Queria que você falasse a respeito dele, da importância dele dentro desse seu elenco. Em todos os elencos e todas as equipas do mundo, existe sempre, às vezes, a brincar o patinho feio, que é aquele jogador que o treinador gosta, mas os outros não gostam. Eu acho que o Wanderson foi um dos jogadores que eu trouxe, porque eu sabia que ele ia entregar uma coisa à equipa que não tínhamos, que ele é um jogador de arrasto, um jogador que em termos estratégicos cumpre muito bem aquilo que pretendemos, e eu estou muito satisfeito pela performance dele durante este período. É um jogador de equipa, é um jogador que em termos ofensivos com certeza não tem a criatividade de outros, mas
em termos de defensivos, em termos de a transição, quer defensiva, quer ofensiva. Ele ajuda muito e isso é importante para nós, muitas vezes para libertar o Kaique pelo corredor, às vezes para libertar o Mateus, para libertar o Gabriel ou o Caio, os outros estão a jogar. Em relação à lesão da Ilu, acredito que não seja uma situação grave, foi um traumatismo, acredito que nestes próximos dias ele vai se reabilitar. Em relação ao Christian, ele levou uma pancada no jogo, no último jogo, no pé, tem o dedo inchado, não conseguia meter a chuteira e vai precisar de parar, penso eu, uma semana para voltar aos treinos. Ô, Jardim, você citou esse mesmo São Paulo da terceira rodada, né, aquele 1-1 lá no Morumbis. Ali foi uma virada de chave para o Cruzeiro, né? Você encontra essa equipe e aí um turno depois um Cruzeiro, como você destaca, letal, um Cruzeiro que soube sofrer no primeiro tempo e vem para o segundo tempo aproveitando a chance que tem. O que para você foi um diferencial um turno depois para esse Cruzeiro que hoje se mostra forte contra qualquer time do Brasil? Sinceramente, um turno depois, eu acho que estas duas equipas evoluíram bastante. O São Paulo evolui bastante e o Cruzeiro também evolui. As duas estão de parabéns. Em relação àquilo que dizem que é uma virada de chaves, eu disse isto na abertura do jogo. Esse dia em São Paulo, eu tomei a decisão que tinha que escolher uma equipa que conseguisse desenvolver aquilo que eu acredito mais no jogo, não é? Às vezes não se fala de qualidade, houve jogadores bons que deixaram de jogar, jogadores de qualidade, houve alguns de qualidade que também saíram do clube, mas eu procurei encontrar alguns com outras valências, como o Wanderson, como o Christian, com outras valências que identificavam-se mais para aquilo do jogo que eu pretendia, não é? O jogo que eu pretendia implementar no Cruzeiro. E foi isso que aconteceu. Mais do que uma virada de chaves, fui pensar mais, não consigo que os jogadores, mesmo sejam de qualidade, porque nós temos jogadores de qualidade que não jogam por minha responsabilidade. Eu identifiquei que a estes jogadores identificava-se mais com aquilo que era o perfil de jogo que eu pretendia para o Cruzeiro. Jardim, boa noite. Até fazendo um recorte de uma fala sua aí agora, você monta equipe imaginando aquilo que é o ideal para o jogo. Depois da data FIFA, você começa a ter mais opções para o ataque. Você até citou a importância do Wanderson, já chegou o Sinisterra, já fez a estreia dele, tem um pedido do retorno do Tevez. Eu sei que você não vai comentar, mas o Cruzeiro tem negociações em curso. O que muda nesse planejamento seu para o time, pensando nessas variáveis, principalmente no ataque? As soluções é uma coisa que nunca me incomodou. Não ter soluções é que me incomoda bastante, não é? Termos soluções e diferentes daquelas que nós temos atualmente podem ajudar. Com certeza, já vos disse que a base do Cruzeiro para esta época já está toda aqui, não é? Está toda connosco. E os jogadores sabem que, pela performance que eles têm desenvolvido, eles não estão à espera que cheguem 1 ou 2 ou 3 jogadores para resolver os problemas. Estamos à espera que esses jogadores que chegarem vão ser soluções que vão nos permitir, talvez, uma outra abordagem diferente, no momento de jogo mais no fim ou no início, uma estratégia um pouco diferente. Isso pode acontecer nos jogos, mas a base da equipa, com certeza, é aquela que tem consolidado durante este período e tem mostrado aos cruzeirenses e ao seu treinador, claro, um bom jogo, uma boa atitude e aquilo que as pessoas querem ver.